Em 1988, 10 anos após a morte de Elvis, um livro perguntava: Elvis está vivo? Gail Brewer Giorgio é uma jornalista e escritora que, no dia 16 de agosto de 1977, estava em meio à execução de um despretensioso projeto literário quando foi sacudida pela notícia da morte de Elvis Presley, o rei do rock. A América pareceu parar. Programações de rádios e TVs eram alteradas para a execução de músicas e especiais do ídolo, o que se reproduziu em vários cantos do mundo. Gail não era fã de Elvis, mas também não conseguiu parar de pensar no fato, se desligar da ansiedade por novos e sempre insuficientes detalhes sobre o caso. Seu interesse pela morte de Elvis foi ainda maior porque seu projeto literário era um romance cujo personagem central era um cantor popular que ganharia um grande prêmio e, devido a seu imenso talento, teria sua vida prejudicada e se veria em grande perigo. Este personagem, Orion, uma combinação de Jesus com a mitologia grega, seria dotado de certas aptidões psíquicas. Daria um último show, fingiria sua própria morte e desapareceria rumo ao Havaí. Para sua surpresa, para seu desespero, Gail começou a descobrir que a morte de Elvis tinha mais a ver com a morte de Orion do que ela gostaria. O que fazer com as evidências que surgiam? Jogar fora 20 anos de reputação para se envolver numa intriga tão poderosa quanto um Watergate musical? Durante 10 anos ela procurou evitar isso, mas não pôde segurar por toda a vida o que muitos consideram a maior história do século. Elvis está vivo? É esta história. Trata-se de um trabalho de reportagem assustador que inclui uma gravação de voz e registros em foto do cantor feitos após o fatídico 16 de agosto de 1977. Gail explica por que finalmente resolveu contar a história. Algo está prestes a acontecer. Por trás de meu silêncio, coisas demais estão sendo comentadas. Chegou a hora de relatar o que me aconteceu, como tudo começou e como me deixei envolver, tornando-me eixo de uma roda de muitos raios. O leitor destas páginas não deve se surpreender quando os mortos vendem mais discos, os vivos silenciam. As pessoas me perguntam por que esperei tanto para contar o que realmente aconteceu. Há inúmeras razões, morais e financeiras. Além disso, esta não é uma história simples de se contar. Ela ainda está acontecendo, mas bastante tempo já passou. Jornais, revistas, estações de rádio e TV por todo o país revelaram meu inadvertido papel nesse que é talvez um dos mais intrincados e surpreendentes casos de acobertamento do século. É a minha vez de colocar os fatos corretamente. Antes que eu comece a desenredar essa explosiva história, é fundamental que se estabeleça minha própria credibilidade. O que me aconteceu, tanto profissional quanto pessoalmente,
é sério. Envolve liberdade de expressão, frases de interpretação dúbia, episódios farsescos e leva a uma revelação tão extraordinária que, a menos que saibam quem sou e quais as minhas credenciais, concluirão que o que estou prestes a revelar aproxima-se da insanidade. Há 20 anos, atuo na área de jornalismo e da literatura, já tendo alguns romances publicados. Meu trabalho tem sido divulgado em jornais e revistas dos Estados Unidos e Canadá. Trabalhei ainda em publicidade, produção de música country, vídeo e filmes. Nenhuma obra de ficção poderia ter passado pela experiência vivida pelo meu primeiro romance, Orion. A maioria das pessoas na América tem nítida lembrança do que fazia e de onde estava em 16 de agosto de 1977, dia em que Elvis morreu. Eu também. Embora não fosse fã ardorosa de Elvis, lembro-me de que, ao saber de sua morte, fiquei bastante intrigada, juntamente com milhões de americanos. Não consegui obter informações suficientes. Não podia parar de pensar no fato. Fiquei obcecada. Deixei de lado o romance no qual vinha trabalhando e, 3 dias após a morte de Elvis, comecei a escrever Orion. Não tive escolha. O livro parecia escrever-se sozinho. O meu Orion seria uma combinação de Jesus e mitologia grega, trazidos à vida através de um herói contemporâneo, um cantor que ganharia um grande prêmio. Devido a seu imenso talento, sua vida seria prejudicada e ele se veria em grande perigo. Orion seria dotado de certas aptidões psíquicas, daria um último show, fingiria sua própria morte e desapareceria rumo ao Havaí. Terminei o esboço preliminar em 54 dias. Desde o início, Orion despertou grande interesse entre agentes literários e gente de cinema. Em 1979, eu assinara contrato com uma editora nova-iorquina de primeira categoria. Eu e Orion estávamos no caminho certo. Subitamente o tapete me foi puxado de sob os pés. Foi-me ordenado que jamais mencionasse o nome de Elvis com relação a Orion. O editor deixou de atender a meus chamados telefônicos e Orion começou misteriosamente a sumir das livrarias de todo o país. Pessoas demais estavam fazendo perguntas sobre o dia 16 de agosto de 1977. Inclusive uma que posso ter respondido via ficção. Teria o famoso cantor mistificado sua própria morte? Elvis vivo? Estranho? Ridículo? Ao longo deste livro consideraremos o seguinte: uma conversação gravada aproximadamente 4 anos depois do dia 16 de agosto de 1977, que pode conter a voz de Elvis Presley. Foi submetida a um perito em reprodução de voz. Em capítulo posterior, discutirei essa gravação, o modo como ela chegou a mim e o que diz. Um vídeo de noticiário da rede KCOP de Los Angeles, apresentando uma foto tirada pelo fotógrafo Mike Joseph,
4 meses depois da morte de Elvis Presley. A foto faz parte de uma sequência e autoridades comprovaram que os negativos não haviam sido alterados. Mike Joseph captou um rosto na porta da cabine junto à piscina de Elvis, nas imediações dos Jardins da Meditação. O rosto se parece extraordinariamente com o de Elvis Presley. Chamadas telefônicas tarde da noite e conversas gravadas, algumas muito provavelmente com a voz que o mundo hoje planteia. Nas páginas seguintes, falarei de algumas pessoas que dizem ter visto Elvis desde 16 de agosto de 1977 e que gozam de boa reputação e credibilidade. E abordarei pelo menos um lugar onde se considera que Elvis esteja vivendo. Como escritora e jornalista, procuro documentar a maior parte do que estou detalhando. Algumas pessoas próximas de Elvis pediram que certas declarações não lhes fossem atribuídas. Apesar de suas revelações terem sido feitas diante de testemunhas, procurei honrar tal pedido ao máximo. Durante 10 anos, venho deliberadamente mantendo as 7 chaves o que pode ser a maior história do século. Mas os tempos mudaram. Algo está prestes a acontecer. Por trás do meu silêncio, coisas demais estão sendo comentadas. Chegou a hora de relatar o que me aconteceu, como tudo começou e como me deixei envolver, tornando-me eixo de uma roda de muitos raios. E, como sou, ainda hoje, um Davi frente a um poderoso Golias. Um agente literário sentenciou recentemente: acho que esse caso é um Watergate musical. Não tenho dúvidas a mencionar quanto a isso. Final da primeira parte.